E o Palmeiras entrou na briga por Hohlheiser. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também quanto o seu clube gastou com reforços na atual temporada, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para contar quais são os clubes brasileiros que mais gastaram com reforços na atual temporada. Você tem alguma suspeita? Acertou quem lembrou do Palmeiras, apesar de ter contratado apenas 3 jogadores, foram investidos 232 milhões de reais. Paulinho, mais caro de todos, Facundo Torres e Emiliano Martinez completam a relação. O Botafogo é o segundo quem mais gastou, 131 milhões de reais, 3 reforços. Dá uma olhada como os clubes da ponta têm gastado bastante com poucas contratações. O Bahia surge em terceiro com 113 milhões de reais, depois de 7 aquisições. O Galo é o quarto com 94 milhões de reais em 5 reforços. O Cruzeiro é o quinto com 71 milhões e 9 reforços. O Fluminense é o sexto com 66 milhões e 7 reforços. O Red Bull Bragantino aparece em sétimo, foram 57 milhões de reais e 6 contratações. Para completar o top 10, o Santos na oitava posição, 51 milhões de reais e 7 reforços. O Internacional é o nono, 45 milhões de reais e 5 contratações. E o Sport é o décimo, 40 milhões e meio de reais depois de 9 aquisições. O Flamengo é só o 11º com 31 milhões de reais. O Corinthians, o 12º, mas Nicola, o Corinthians não contratou ninguém. Só para lembrar, o Kaká, que estava emprestado, acabou batendo metas na temporada passada e foi adquirido em definitivo por conta da aquisição do Kaká. O Corinthians vai precisar desembolsar 24 milhões de reais. Vitória, Grêmio, Fortaleza, Ceará, Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco aparecem na sequência, com detalhe: Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco fizeram contratações todos sem custos. Chama atenção Juventude, 11 caras novas e nenhum real investido. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que entrou na briga por Benjamin Hohlheiser, o atacante argentino de 24 anos de idade que pertencia ao Benfica nos últimos dias. O pessoal no Santos super otimista em relação a um acordo com o clube português. O Santos havia oferecido 6 milhões de euros fixos, mais 6 milhões e meio de euros em bônus, condicionados a metas. A cada 15 partidas do Hohlheiser com a camisa do Santos, o Benfica teria direito a um acréscimo. Pois bem, de acordo com o jornal A Bola, o Palmeiras entrou numa disputa com a melhor proposta. Vale a lembrança de que o Botafogo também já havia demonstrado a intenção de contratar o atleta, mas o Botafogo gostaria de um empréstimo com opção de compra. Essa opção se tornaria obrigação se o Hohlheiser disputasse pelo menos 70% das partidas. Palmeiras que busca contratações no plural, até porque sabe que, apesar de ter gastado bastante, daqui a pouco eu vou falar sobre o tema, segue em dívida com o torcedor e também com Abel Ferreira. Saíram mais jogadores do que chegaram até esse momento. Só para completar também, de acordo com a apuração do jornal português A Bola, a pedida do Benfica é de 10 milhões de euros fixos. Se o Palmeiras chegar a essa cifra, deve acabar levando o atleta. É importante destacar ainda que o Santos, super otimista até outro dia, passou a demonstrar pessimismo com essa negociação, reclamando da postura do Benfica, que parece estar fazendo leilão. Só para completar o noticiário alviverde, Atuesta, meio-campista fora dos planos do técnico Abel Ferreira, está de mudança para o Orlando City. Ele foi comprado pelo time americano, embarca nas próximas horas. Estou tentando descobrir as cifras e conto para vocês assim que tiver tal confirmação. Sobre a última do dia, o jornal A Bola de Portugal publicou na tarde dessa quinta-feira que Hohlheiser está na mira do Palmeiras. Hohlheiser é um meio atacante que surge no River Plate, é negociado de graça com Estudiantes, arrebenta por lá, depois é negociado com o Benfica por 8 milhões e 700 mil euros. Tá? No Benfica ele nunca conseguiu explodir, e o espaço do Hohlheiser se tornou ainda menor com a contratação do Bruma, aquele mesmo atacante do Braga que quase foi parar no Vasco. Em Portugal, garantem que o Hohlheiser não fica no Benfica e virá ao Brasil. As possibilidades são Palmeiras, Botafogo e Santos. Botafogo e Santos com interesse mais antigo. O Palmeiras, ao que parece, com mais vontade. Vamos tentar descobrir mais novidades para vocês a partir de agora, beleza? Combinado?
Rodrigo Rocha perguntando se o Vitor Roque vem mesmo para o Palmeiras. Jornal Esporte da Espanha afirma que o Palmeiras ofereceu 27 milhões de euros. O Palmeiras não confirma nem desmente. Outra notícia que também surgiu no Jornal Esporte dava conta de que o Palmeiras estava tentando o Roberto Firmino, mas sobre o Firmino tem novidade e a gente fala daqui a pouquinho. Estava falando sobre o Atuesta, tá? O Orlando City negociava com o Palmeiras um empréstimo. E o que estava pegando é que o Palmeiras gostaria que o Orlando City assumisse 100% dos salários. Não houve acordo, no fim das contas o negócio acabou correndo o risco de melar, mas nessa quinta-feira Orlando City e Palmeiras se acertaram. E o Orlando City está contratando o Atuesta sem custos. Deixa eu até usar a expressão, compra não onerosa. Achei bonita a expressão, né? Ou seja, o Orlando City não está pagando nada para ficar com o jogador, 50% dos direitos econômicos passam a pertencer ao Orlando City, o Palmeiras fica com 50%, imaginando que ele possa se valorizar num futuro não tão distante, tá? Só para completar, o Orlando City foi buscar o Atuesta para o lugar do Wilder Cartagena, jogador da seleção peruana que teve uma lesão feia. Pelas regras lá nos Estados Unidos, há uma série de limitações para a substituição de jogadores, né? E o fato de o Orlando City ter uma relação boa com o Palmeiras e com o Atuesta acabou permitindo esse acordo. Deixa eu só ver quanto é que o Palmeiras gastou no Atuesta. Palmeiras compra Atuesta. Porque o Atuesta é a confirmação de um péssimo negócio, né? Palmeiras anuncia a contratação de Atuesta. Assinou por 5 temporadas, foi comprado do Los Angeles FC, operação de... A diretoria do Palmeiras vai desembolsar 3 milhões e 700 mil dólares. E o Palmeiras adquiriu 70% dos direitos econômicos, ou seja, comprou por 3.700 e está entregando de graça. Péssima negociação, mais um dos vários equívocos cometidos pela diretoria alviverde, né? Preciso falar agora sobre Endrick, o ex-atacante do Palmeiras, que inclusive marcou gol nessa quarta-feira em jogo da Copa do Rei contra o Leganés. O Endrick foi titular e fez o segundo gol do confronto com o Leganés. O Endrick esteve na mira de 7 clubes europeus nessa janela recém-encerrada. Tanto o Real Madrid quanto o Endrick descartaram qualquer tipo de negócio por entenderem que o Endrick ainda tem muita lenha para queimar vestindo a camisa do poderoso clube espanhol. A Arsenal, West Ham, Olympique de Marselha, Juventus, Sevilha, Villarreal e Getafe foram os interessados, todos dispostos a contratá-lo por empréstimo. Nenhuma chance de o negócio acontecer. Ele permanece no clube e já soma 5 gols em 22 partidas na atual temporada. Destaque para a participação dele na Copa do Rei, 3 jogos e 3 gols. Preciso falar agora sobre o tabu do Palmeiras contra o Corinthians. Em jogos do Campeonato Paulista, os times se enfrentam na noite dessa quinta-feira, 20 horas, no Allianz Parque, em jogo do Paulistão. Palmeiras não perde para o Corinthians no Campeonato Estadual há 7 partidas. É bem verdade que nesse período foram 2 vitórias e 5 empates, mas há essa longa invencibilidade, a última derrota na fase de grupos do Campeonato Paulista de 2020. Juntando todos os torneios, Campeonato Paulista Brasileiro e outras competições, o Palmeiras só perdeu 2 dos últimos 17 jogos contra o Timão. São 8 vitórias do Palmeiras, 7 empates e 2 derrotas, embora façamos a ressalva, o último jogo entre os dois times terminou com vitória corintiana por 2-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi justamente a vitória corintiana que abriu sequência para esse atual momento bem legal de 13 vitórias nos últimos 14 jogos. Dentro da casa palmeirense, no Allianz Parque, onde o jogo acontece nessa noite, o Palmeiras não perde um derby há 9 jogos, são 5 vitórias e 4 empates. Última derrota no Campeonato Paulista do Palmeiras para o Corinthians no longínquo ano de 2019. Você tem palpite? Já usa espaço para comentário. Quero saber o que você pensa sobre esse jogo, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras de olho em Roberto Firmino, pelo menos é o que garante o jornal Sport da Espanha. O mesmo jornal Sport que havia afirmado nas últimas horas que o Palmeiras fez uma oferta de 27 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus ao Barcelona pelo Vitor Roque. Segundo a apuração do jornal espanhol, tanto o Vitor Roque quanto o Firmino são os 2 alvos do Palmeiras para a temporada. Eles seriam ou um ou outro o camisa 9 do Verdão. O problema em relação ao Vitor Roque é que ele só pode ser contratado
a partir da metade do ano. Não há nenhuma chance de o Betis liberá-lo antes do fim do contrato de empréstimo. O Vitor Roque está emprestado até o mês de junho. Dessa maneira, o Palmeiras só poderia contar com o Vitor Roque para a disputa do Super Mundial de Clubes. Em relação ao Firmino, segundo a apuração espanhola, o atleta poderia ser liberado agora pelo Al Ahly da Arábia Saudita para se juntar ao Palmeiras desde então. Mas, porém, contudo e todavia, há dois grandes problemas nessa operação pelo Firmino. Primeiro, que ele tem contrato no Al Ahly até junho de 2026 e por lá ganha perto de 10 milhões de reais por mês, jogador avaliado em 14 milhões de euros. A temporada atual dele também é boa, 25 jogos, 9 gols e 5 assistências, são 3 gols nos últimos 4 jogos, tá? Só para completar, é importante lembrar que o Roberto Firmino já se declarou algumas vezes torcedor fanático do Corinthians. O Davi Souza perguntando se o Palmeiras pode contratar o Wanderson. Uma pessoa do Internacional me assegurou que Palmeiras e Inter se acertaram para a liberação do Wanderson. Falta o Wanderson dizer sim ao Palmeiras. Mas qual a lógica de o Wanderson enrolar essa história? O Wanderson ganha 900 mil por mês no Inter e está de olho na possibilidade de ficar livre em dezembro. Caso ele consiga esperar até dezembro, qualquer contratação do Wanderson, qualquer compensação pela contratação do Wanderson não vai para o Inter e sim para ele. Por isso que o Wanderson só cogita deixar o Inter se tiver uma proposta bem legal, tá? Alguém aqui está dizendo que o Ener Valencia é bagre. É até aceitável que as pessoas pensem isso, porque o Ener perde de fato muito gol. Tem uns gols muito loucos que ele vai atrás, que ele perde, tá? Porque o Palmeiras não vai atrás do centroavante do Fortaleza? O Erivaldo Menezes deve estar se referindo ao Lucero. A avaliação no Palmeiras é de que o Lucero é, na melhor das hipóteses, igual aos que já tem lá. E eu não sei se é muito diferente não, tá? Palmeiras mais rico e não contrata. O Barros é culpado? Também, Carlos. Ele é um dos culpados, mas a verdade é que ele não tem a caneta. A verdade é que o Barros nunca foi um protagonista. O Barros é o típico dirigente que está acostumado a ouvir ordens. Ele é um cara pouco propositor, é um cara que não gosta de se expor, é um cara que não vai para o embate. Então ele aceita muitas coisas. Se a Leila disser que não tem grana para gastar, ele vai, beleza. Não é aquele dirigente que fala, não, Leila, você está errada. A gente precisa contratar por causa disso. Vai entrar esse dinheiro. Se a gente fizer essa contratação, depois essa grana vai ser recuperada. O Barros é aquele cara que aceita as posições como definitivas. E eu acho muito pouco para alguém que comanda o Palmeiras, tá bom? Peterson Alves, membro um mês. Nicola, Ener Valencia virá para o Palmeiras? Peterson, deixa eu mandar mensagem. Hoje surgiu lá num jornal argentino chamado El Canceler, a notícia de que o Boca Juniors recusou uma proposta milionária do Palmeiras por Merentiel. Cara, confesso que eu falei, não é possível. Os caras contrataram o Merentiel errado, o negociaram com o Boca e agora pensam em contratá-lo de novo. E também, de acordo com esse jornal, o Roman Riquelme, que é o manda-chuva do Boca, só aceitaria negociar o Merentiel com o Palmeiras pelo valor da multa rescisória de 16 milhões de dólares. Aí mandei mensagem para uma fonte no Palmeiras, a pessoa disse, Nicola, esquece, não tem nada. Só faltava essa, né? Só faltava o Palmeiras cogitar trazer o Merentiel de volta. Sobre o Ener Valencia, assim que eu tiver algum feedback eu conto para vocês, mas eu não tenho opinião formada sobre o Ener Valencia. Eu acho que ele tem ótimas coisas, ótimos atributos, é um cara que ataca espaço, é um cara que movimenta demais, é um cara que cria muita oportunidade por conta da movimentação, mas o que ele perde de gol é um absurdo, cara. O que ele perde de gol é um negócio impressionante. Família, ficamos aqui com o giro de notícias do maior clube do Brasil. Estamos falando realmente do Palmeiras. E se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração. Segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos para cima e vamos que vamos.